Hoje eu quero falar com vocês. O tema da mensagem de hoje, você pode pôr: o temor do Senhor, o princípio de sabedoria ou da sabedoria, amém? O temor do Senhor. Sabe, meus amados, o Senhor tem falado comigo há um tempo sobre isso, sobre o temor do Senhor. E é um assunto que realmente gera temor em compartilhar. E se eu fosse você, eu também teria temor em ouvir, porque uma vez que a gente ouve a palavra de Deus, e nós já não somos mais inocentes no erro que vamos cometer a partir dali, porque agora nós sabemos, nós temos o entendimento. Então, com muito temor, abra seu coração para ouvir a palavra de Deus, amém? Não lembro agora, se foi ontem ou se foi sexta-feira, eu recebi uma mensagem da pastora Rai, e ela falando assim: pastora, ora por mim, porque eu vou ministrar na minha igreja, vou ministrar sobre o temor do Senhor. Falei: uau, glória a Deus, o Senhor confirmando aquilo que está no coração dele para os nossos dias. Sabe, meus amados, eu quero começar a palavra contando uma visão, ou melhor, uma impressão, algo que o Senhor falou comigo num tempo de TSD. Num tempo onde, o que é o TSD? Tempo a sós com Deus. Tempo onde está você e Deus, onde você está conversando, onde você está adorando, onde você está contemplando, onde você está invocando a presença de Deus, onde você está aos pés dEle. Então, naquele momento, o Senhor falou algo muito forte ao meu coração. Ele falou assim: eu já contei aqui, mas eu gosto sempre de repetir, porque a repetição é o princípio do conhecimento. Então, o Senhor começou a falar para mim que nós estávamos entrando no período onde as virgens, ou as noivas, dormem. Uau! Onde as virgens dormem. E eu quero ler com você rapidinho a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dê-nos a nós um pouco de óleo para que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão os que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas a comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, 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 abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade vos digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Uau! Fala assim: uau! Minhas amadas e meus amados, minhas amadas e meus amados, o Senhor está nos dizendo que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde muitas noivas, muitas virgens estão dormindo. Quem são as virgens? Os homens podem falar: então eu estou livre disso. Não, aqui está representando a igreja do Senhor Jesus. Todas as 10 são a igreja de Jesus, mas 5 estavam dormindo e 5 estavam acordadas. 5 estavam com óleo de reserva e 5 sem o óleo de reserva. Ou seja, a prudência, o temor do Senhor. E quando o noivo chegou, elas despertaram
e aquelas que estavam sem o óleo não puderam entrar. Eu lembro que quando o Senhor começou a falar isso comigo, e Ele falou, essa vai ser a sua mensagem. Eu comecei a chorar e falar, Senhor, é muito forte isso. E Ele ainda falou assim, eu digo mais, até os meus pequeninos terão que escolher. Então, pai e mãe, você que não traz o seu filho para a igreja, você que não leva o seu filho para o Pasquides, a palavra de Deus está aí para eles também. É necessário que os nossos filhos aprendam a palavra de Deus. Então tragam os seus filhos à igreja, levem os seus filhos para as kids. Eles têm um material maravilhoso onde eles podem aprender. Então, meus amados, quero falar para você, até os pequeninos terão que escolher quem irão seguir. Quem irão seguir? Eu lembro que eu falei, mas Senhor, as crianças, como assim? São só crianças? Confirma o meu coração, e Ele confirmou no meu coração, trazendo para mim a palavra quando Jesus entrava em Jerusalém, e as crianças clamavam, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. As crianças clamavam. E os sacerdotes falavam assim, mande que eles se calem, e Jesus olhou para eles e falou assim, se eles se calarem, as pedras clamarão. Sabe, meus amados, eis é o tempo que nós estamos vivendo. Eis o tempo dos seus dias, dos meus dias, e que nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Como está a sua lamparina? Está acesa? E você tem óleo de reserva? Como está o teu temor ao Senhor, a sua busca, a sua devoção ao Senhor? Tudo isso significa que nós estamos próximos, muito próximos da vinda do Senhor. Que nós estamos vivendo os últimos tempos. E isso precisa, sim, crescer, o temor do Senhor em nossos corações. O nosso coração precisa temer e tremer diante de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano. Sabe, meus amados, muitas vezes a igreja, a própria igreja do Senhor Jesus, tem visto a Deus como um ser comum, como um ser igual ao homem. Não é. Ele não é. Pela sua palavra tudo foi criado, tudo se fez pela sua vontade, através da sua palavra tudo se fez, e sem Ele nada nós podemos fazer. Tudo significa exatamente tudo, e nada significa exatamente nada. Então o Senhor não é comparável ao homem. Nós precisamos entender a grandeza de Deus. Nós precisamos entender a soberania de Deus, para que em nossos corações cresça cada dia mais o temor ao Senhor. Lá em 2 Pedro 3, do 3 a 11, diz assim, a vinda do Senhor é o tema. E diz assim, antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os seus pais morreram, permanece como deste, né? E acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em águas. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados pelo fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos não são como um dia.
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Como esperar o Senhor? Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Santa e piedosa. A palavra do Senhor aqui está dizendo bem claramente que nos últimos dias teremos zombadores, andando por aí dizendo, não, está demorando. Cadê os nossos pais já morreram? E desde que eles morreram, continua tudo igual. Já foi Abraão, já foi Moisés, já foi Davi, já foi Paulo, já se foi. E tudo continua igual. Ora, os apóstolos falaram que estava próximo, mas quanto tempo faz? E até agora nada. Continua tudo igual, então eu posso dormir. Não preciso me preocupar com o azeite, não preciso me preocupar com amanhã, posso viver de qualquer jeito. E zombam do Senhor. Zombam achando que Deus pode, acaso, ser igual ao homem. Na verdade, Jesus disse a Pedro, né? Afasta-se, Satanás, porque pensas igual o homem. Então quem pensa igual o homem não é Deus, mas é o inimigo. Então, meus amados, quero dizer para você que os dias estão próximos. A vinda do Senhor está próxima. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque realmente tem aumentado cada dia mais as zombarias, os zombadores, aqueles que, eu posso viver de qualquer jeito, porque afinal de contas o Senhor até agora não voltou. Sabe, eu gosto de pensar que talvez até ao longo da minha vida, pode ser que Jesus não volte até lá. Mas quantos dias eu tenho ainda? Você sabe? Você sabe contar quantos dias você tem ainda? E se você tiver só até amanhã? E se você tiver só até hoje? Só o Senhor sabe o fim dos nossos dias. Só o Senhor sabe. Então, se Ele não vir te buscar, você vai até Ele. E para isso, nós precisamos estar preparados. Outra coisa, não, Jesus vai vir buscar a noiva antes ou depois da grande tribulação. De verdade, tanto faz. Porque mesmo antes ou depois, nós precisamos estar preparados. Precisamos nos preparar. Precisamos ter a nossa lamparina acesa e precisamos ter óleo de reserva. O temor do Senhor precisa crescer em nós, porque se as zombarias estão crescendo, é porque o temor do Senhor ao Senhor está diminuindo. E nós não podemos aceitar isso. 2 Timóteo 3. Também nos diz assim, do 1 ao 7 nós vamos ler. Mas você precisa saber disto. Olha só. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O Senhor mentiu para nós? Não. Ele não falou vai ser fácil, você vai vencer. O Evangelho é para que você vença todas as coisas. O Evangelho é para que você tenha uma vida boa, descansada, relaxado. Não, ele fala aqui, nos últimos dias vocês vão ter tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Uau!
ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores. Será que nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias? Será que até mesmo nós, de vez em quando, não nos encaixamos em uma dessas referências? Será que às vezes não falta temor em nós para observar isso? Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Jesus já pagou por tudo, né? Então eu posso viver de qualquer forma, eu posso pecar, porque o pecado já está pago. Será que é assim? Não. Se Jesus já pagou um alto preço, nós acabamos de ceiar, foi o seu próprio sangue inocente que Ele derramou por amor a mim e a você. Se Ele pagou esse alto preço, não é para que nós possamos viver pecando, mas é para que nós possamos estar livres do pecado, buscando a santificação, buscando a presença de Deus, porque Ele é santo, e quem não for santo não verá a Deus, não verá a Deus. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade. A gente tem escutado por aí definição sobre amor, uma definição errônea, um amor onde não há correção, um amor onde não há nenhum tipo de conflito. Não, se eu sou casada e tenho conflito com meu marido, então eu não amo mais ele, então eu posso separar e pronto. Ou então, eu não preciso corrigir meu filho porque eu amo, então eu não corrijo. Deixa ele viver como ele quer, deixa ele fazer as suas próprias escolhas. Meus amados, isso não é amor. O amor, ele corrige. Porque aquele que não está debaixo de correção não é filho. E se não é filho, ele é bastardo. E se é um bastardo, não faz parte da herança. E se não faz parte da herança, não entra no reino de Deus. Vocês estão entendendo como é sério? Sabe, nós temos escutado mesmo dentro da igreja, pais que dizem, não, tadinho do meu filho, da minha filha, eu não posso corrigi-lo, deixa ele, deixa ela. Meus amados, isso não é amor. O amor vem acompanhado da disciplina. Porque vocês lembram da mensagem do domingo passado que nós temos o sim, o não e o espere? Será que um filho que foi criado sem correção, quando Deus disser não, ele vai obedecer? Ou então quando o Senhor disser para ele espere, será que ele vai obedecer? Certamente que não. Porque ele não está acostumado com isso. Ele está acostumado em ter tudo o que ele quer, na hora que ele quer, porque não tem uma disciplina, não tem uma correção. Então o pai ou a mãe que não corrige seu filho, não o ama. Logo, se Deus é o nosso pai, e nós somos seus filhos, Ele irá nos corrigir. E quando Ele vem com a sua correção, é por amor. É por amor. A palavra diz que nós não devemos desmaiar, desfalecer quando o Senhor nos corrige. Porque quando Ele nos corrige, Ele está nos amando, nos ensinando a seguir de uma forma correta, reta, santa diante dEle. Sem olhar para os lados, sem cair por aí. Sabe, meus amados, sinceramente, nós precisamos vigiar nos nossos dias. Porque o inimigo,
se ele achar uma brechinha, ele quer entrar e ele quer destruir aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. O Senhor tem plantado retidão na sua vida. O Senhor tem plantado misericórdia. O Senhor tem feito coisas maravilhosas na sua vida. Mas às vezes, por causa de um coração rebelde, ou por causa da incredulidade do nosso coração, nós não tememos a Deus e deixamos de andar com Ele. E assim, e muitos ainda fazem isso achando que está tudo certo, que está tudo bem, que ainda, quando eles acabar os seus dias, eles ainda vão ter a oportunidade de ver o Rei dos Reis, o soberano, e falar: entra, vem aqui, porque você viveu de qualquer jeito, mas eu te aceito mesmo assim. Não é assim. Não é dessa forma. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que infiltram-se nas casas e conseguem cativar mulheres tolas. E aqui também nós podemos colocar homens também, porque hoje em dia também existe homens tolos desta forma, sobrecarregadas de pecado, que são levados por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, vem no domingo na igreja, escuta, vai na célula, escuta, mas não pratica, não pega a verdade para si, não guarda isso no coração. Ah, não, é exagero. Lá na Bíblia está escrito isso, mas eu penso diferente. Sabe quem pensa diferente do que a Bíblia? Satanás. Satanás não quer acreditar. Ou melhor, ele não quer que você acredite que ele já está derrotado e que Deus já venceu. E que os princípios de Deus são a palavra dele. Ele não quer. E aí ele fica mentindo. E muitos ficam acreditando. Achando que não precisam buscar a santidade em sua mente, em seu coração, nos seus dias, no seu modo de viver, no seu estilo de vida. Agora no Acamp, o que nós vamos falar com os nossos adolescentes? Um estilo de vida. Como que vive alguém que ama ao Senhor? Como que se comporta? Como são os dias daqueles que amam o Senhor? Mas cada um de nós tem a responsabilidade de, depois que ouvir a palavra de Deus, guardá-la em seu coração. E depois de guardá-la em seu coração, colocar essa palavra em prática, praticar. Ou seja, ser piedoso. Não ser avarento, não ser ingrato, ou melhor, ser grato. Sabe aquela murmuração do seu dia a dia, precisa deixar de existir, porque um coração grato não fica murmurando. Não fica murmurando. Sabe, meus amados, cada dia mais o inimigo está lutando contra o povo de Deus, contra a verdade de Deus. A gente tem visto e ouvido, infelizmente, muitos que eram do meio do povo de Deus, que hoje estão adorando a Satanás. Porque têm acreditado nessas mentiras. Sabe, às vezes a gente acha que o inimigo vai aparecer assim bem feio na nossa frente e vai falar: haha, eu vou te pegar. E daí a gente vai poder sair correndo e dizer: não.
Ou seja, a gente fica pensando que a vida espiritual é igual os filmes da Disney ou da Marvel. Eu quero dizer para você que hoje, no momento de adoração, algo espiritual estava acontecendo. Hoje, aqui no momento de Santa Ceia, algo espiritual estava acontecendo. E sabe de uma coisa, às vezes nesses momentos você sente uma alegria tão grande no seu coração, um prazer, uma vontade de adorar tão forte. Uau, isso é maravilhoso. Mas às vezes você vai sentir tanto sono. Você vai sentir vontade de ir embora. Preguiça, desânimo. E isso também é espiritual. É o inimigo dizendo para você, deixa isso para lá. No momento de palavra é algo espiritual acontecendo. Só que talvez você pense assim, não, eu já estou cumprindo a minha parte, já estou aqui sentado. Já vim até aqui, posso até ficar no WhatsApp agora, no Instagram, porque eu já estou aqui. Engano, grande engano do inimigo no seu coração. Porque se você está aqui, lhe será cobrado o que está sendo falado, ministrado. Porque você pode querer um dia chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu não sabia. Aí Ele vai voltar a fita e mostrar, olha só, aquele dia foi ensinado e você estava lá. Você estava lá. A sua vida é repleta de coisas espirituais. O mundo espiritual, ele é real. Ele é real. E nós precisamos entender isso. Não viver uma ilusão, mas viver a realidade das coisas espirituais, dos princípios de Deus. O céu existe. O céu é real. E nós precisamos viver a nossa vida com essa fé, com esse temor que um dia nós vamos estar diante de Deus. Vai ser só Ele e você. E nesse momento, Ele vai pedir contas da sua vida e daquilo que Ele depositou em você. E se nós não tememos isso hoje, nós não vamos viver dessa forma. Nós vamos viver de uma forma assim que no final vai dar tudo na mesma. E não é verdade. E não é verdade isso. Segundo Timóteo 3, a partir do 10 diz assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Agora cabe a cada um de nós saber como temos vivido, nos comportando, como estamos diante de Deus, como está sendo a nossa vida. Diante disso precisamos que cresça em nós o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? Provérbios 1:7 diz lá, o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Uau! Os insensatos são quem desprezam essas coisas. Ou seja, os insensatos são aqueles que acreditam que não dá nada. Não dá nada.
Temor significa sentimento de grande respeito e obediência. O significado de temor a Deus está na obediência e cumprimento das regras estabelecidas por Ele e pela sua doutrina cristã. Então aprendemos que medo significa pânico, susto, mas temor já é termos respeito, reverência, adoração a Deus. Respeito, reverência, adoração ao Senhor. O Senhor nos diz em sua palavra que devemos sim temer ao Senhor. Ah, Deus é tão bonzinho. Quem concorda que Deus é bom? Deus é bom. A palavra diz que Deus é bom. Está escrito na Bíblia. Mas isso não significa que Ele não é justo e que nós não precisamos temê-lo, porque Ele é grandioso, Ele é soberano. Sabe de uma coisa? Sabe porque Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou? Porque nós precisamos da salvação? Porque o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Mas Jesus veio para nos livrar da ira de Deus. A ira vindoura. Que ira é essa? Pelo pecado. Por causa do pecado nós nos tornamos parecidos com o inimigo. Então nós precisamos agora do sangue de Cristo para nos tornarmos amigos e parecidos com Deus. Através do sangue de Jesus nós obtemos a salvação das nossas almas. E por isso nós devemos temê-lo sim. Porque o Senhor, Ele pode ir da extremidade da bondade à extremidade da ira ao mesmo tempo. Vamos ler lá. Salmos 33, 18 diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam a sua misericórdia. Salmos 33, 8. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Nós precisamos temer o Senhor. Isso precisa estar em nosso coração. Como que nós tememos? Como que nós conseguimos praticar isso? Qual que é a prática do temor do Senhor? Obediência à palavra. João 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Aleluia! João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariote, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Simples assim, simples. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Uau! Uau! Dá uma aleluia para o Senhor Jesus. A obediência ao Senhor é algo que precisa estar implantada em nossos corações. Precisamos ser verdadeiros na obediência. Sabe, eu quero falar um pouquinho sobre isso rapidamente.
Nós precisamos trabalhar a obediência em nosso coração. Você sabia disso? Porque a obediência à palavra de Deus, às vezes ela acontece assim, não, eu tenho que fazer então, tá bom, então eu vou fazer. Mas não é algo que está em nosso coração. Tudo bem para o início, mas isso precisa ser trabalhado e nós precisamos crescer nessa obediência, a ponto disso virar um propósito em nós, a ponto disso se transformar a nossa paixão, a ponto de se tornar a nossa vida, o propósito da nossa existência. Nem sempre nós queremos fazer o que a palavra nos ensina, mas nós precisamos obedecer. Talvez no início não seja assim, mas depois nós precisamos realmente trabalhar. Eu quero dar um exemplo sobre isso. Por exemplo, se o Senhor pediu para você servir o seu irmão, e aquilo, poxa vida, talvez assim você é um pouquinho preguiçoso. Sabe, talvez você assim não está tão afim, é um pouquinho egoísta. Mas tá bom, eu vou obedecer. Aí você começa a obedecer, só que essa obediência precisa ser verdadeira no teu coração. Porque se você obedecer só porque sim, e essa obediência não crescer e se transformar um propósito na sua vida, logo você vai se cansar e vai desistir. A obediência de servir ao seu irmão, aquilo que o Senhor está te pedindo precisa se transformar na sua vida e o seu propósito. Quantos estão me entendendo? Então tá, o Senhor pediu para servir meu irmão não é fácil, ou então eu mesmo não sou fácil, eu sou egoísta, eu sou preguiçoso, mas eu vou começar, e eu começo, só que eu preciso pedir para Deus transformar isso em vida dentro de mim, e eu preciso começar a amar servir o meu irmão, sabe por quê? Já viu aquela palavra que fala que aquele que faz somente o que lhe é pedido é servo inútil? Porque se a vontade de Deus, eu não obedecer ela, realmente com uma paixão que agora se tornou não só de Deus, mas é minha, eu vou ser um servo inútil, porque eu vou fazer só aquilo que foi pedido. Pediram para eu ligar para o irmão, irmão, então, como você está? Está bem? Então tá, tchau. Eu não vou fazer nada além do que me foi pedido. Eu não vou amar aquilo, eu não vou me apaixonar por aquilo. Aquilo não vai se tornar um propósito em minha vida. Quantos estão me entendendo? Agora, se essa obediência que o Senhor pediu a mim se tornar vida em mim, e aquilo se tornar um propósito em mim, então agora essa obediência é real em mim. Então cada princípio do Senhor, eu dei esse exemplo, mas cada princípio do Senhor segue a mesma coisa. Quando o Senhor fala que eu preciso amar, quando o Senhor fala que eu preciso perdoar, então agora eu sou uma pessoa que ama amar, isso se tornou um propósito na minha vida, isso se tornou um rema, isso se tornou um alvo para mim. É a minha paixão isso, então eu vou conseguir amar. Então eu vou conseguir servir, e eu vou fazer muito mais do que alguém está me pedindo, que o meu pastor, que o meu líder, que o meu discipulador está me pedindo, que o meu irmão está me pedindo. Não, eu vou fazer além daquilo, porque eu amo isso, porque é a minha paixão, é o meu propósito, é o meu alvo, é a minha essência. Quantos estão me entendendo? Qualquer dúvida, pergunte para o pastor Michel depois. É brincadeira. Mas a gente precisa que essa obediência cresça em nós. Em cada princípio do Senhor nós podemos até obedecer ordinariamente, mas nós podemos também crescer, aprofundar nesses princípios, aprofundar em amar, aprofundar em servir, aprofundar em perdoar. Antes eu só perdoava quando eu dava alguém olhava de cara feia para mim. Aí isso eu perdoo. Mas se alguém pisar no meu pé, eu não perdoo. Agora eu vou crescer nisso. Agora, se olhar de cara feia e pisar no meu pé, eu vou perdoar. E nós vamos crescendo nos princípios de Deus. Nós vamos evoluindo nisso.
Não é uma coisa estática. Porque eu tenho certeza que você não quer se tornar ou ser um servo inútil, que faz apenas aquilo, obrigada, que lhe é pedido. Vocês estão entendendo como é sério? E o temor do Senhor faz com que essa verdade, que isso se torne realmente uma verdade em nós. Tenha um significado, seja a nossa essência verdadeira. E a palavra de Deus, como nós já lemos aqui, é Jesus. Então, se nós vivemos a palavra de Deus, nós estamos vivendo Jesus. Se nós vivemos a palavra de Deus, nós estamos vivendo o temor ao Senhor. Nós vamos ser obedientes à sua palavra. E a obediência à palavra de Deus nos leva à prática em nossas vidas. A partir do momento que eu leio a Bíblia, sabe, meus amados, você precisa ler a Bíblia. Sabia? Ah, pastora, mas eu já vejo aqui os versículos aqui no telão no domingo, lá na célula, o meu líder já fala lá, ele repete os versículos. Não, você toma café todos os dias? Você almoça, você come todos os dias? É por isso que a gente está assim, bonito, robusto, né? Mas agora, espiritualmente, como que você está? Será que você está anêmico? Assim, esquelético espiritualmente? Eu só como. E o que aconteceria com você se você só comesse domingo de manhã? Você está morto. Mas muitas vezes é assim que está o nosso espírito. Porque você só come domingo de manhã quando alguém serve uma mesa aqui para você. Porque está servida, né? A gente colocou a mesa aqui, daí você vem e fala, está na mesa, então eu vou comer. Às vezes ainda não gosta, assim, ainda sai cuspindo fora, vomitando. Gente, cadê o temor? A palavra é o pão da vida. Ou seja, se você não comer todos os dias, certamente você está anêmico, fraco, morrendo. Então, qualquer coisa, qualquer mentira, qualquer historinha da carochinha vai te enganar, vai te tirar do propósito, vai te tirar da verdade. Qualquer coisa vai fazer com que o temor do Senhor saia do teu coração. Por quê? Porque vai entrar dúvida, vai entrar medo, vai entrar incredulidade, rebeldia na sua vida. Por quê? Porque talvez o jornal você assiste todo dia, talvez, né? Novela. Fofoca no trabalho. Talvez você escute todo dia. Notícia do que o inimigo está fazendo por aí, você escuta todo dia. Mataram um, assassinaram um outro, roubaram, destruíram, se drogaram, se prostituíram, estupraram. Aí vai crescendo dentro de você, vai crescendo dentro do seu coração aquela revolta, aquela rebeldia, e de repente você olha e fala, não, Deus não venceu, olha só. Nasce incredulidade. E nessa incredulidade, vai acabando o temor do Senhor, e você começa a duvidar, e de repente, você está tão incrédulo que você já se afastou de Deus e você nem percebeu. Você já está acreditando mais nas mentiras do mundo do que nas verdades do reino de Deus. Você já está saindo da sua boca mais das coisas do mundo, mais reclamações, mais murmurações. Sabe, eu gosto de prestar atenção no dia de promoção dos mercados. Sabe quando você vai lá, tem a promoção da verdura.
daquele monte de gente, e aquela verdura ali, e aquela promoção, e você está escolhendo, de repente você, mas isso aqui está feio, mas isso aqui está caro, mas isso aqui, daí você vai para o outro lado, não, mas você não ouviu o vizinho, mas aquela murmuração, chega que você está escolhendo tomate, e você começa já a ficar tão pesado aquele ambiente. Por quê? Porque a cultura é reclamação. Parece que se eu quero puxar a conversa com alguém, eu não falo assim, nossa, que dia bonito, nossa, Lauren, como você está bonita hoje. Você é linda sempre, mas hoje você está um espetáculo. Uau! Né, Leandro? Aproveita, Leandro. Não, a pessoa quer puxar um assunto que ela fala, meu Deus, né, que chuva, que tempo, né, meu Deus, está horrível. Nossa, você viu o que aconteceu lá? Já vai falando coisas ruins. Agora, se você não tem a prática da palavra, de ler a palavra de Deus, de se alimentar da palavra de Deus diariamente, essas coisas vão entrando no seu coração. Querendo ou não, ela entra e começa a corromper você. E dessa forma, o temor do Senhor vai acabando dentro de você. Então, nós precisamos vigiar, comer diariamente, comer do pão da vida, comer de Jesus, a sua palavra, leia a Bíblia, crente, leia a Bíblia. Mas pastora, me dá sono, é o inimigo. Ora antes de ler, fala, sai Satanás. Espírito Santo, me ajuda, me revela a sua palavra, me ajuda a ler. Se dá sono sentado, fica de pé, fica andando com a Bíblia na mão. Se você tem dificuldade de ler, põe o áudio. Hoje tem Bíblia em áudio, coloca o áudio e fica lendo e repetindo e anda e pula e fala, mas eu vou ler a Bíblia. Eu preciso me alimentar, eu preciso da palavra de Deus, porque eu preciso saber o que é verdade e o que não é. É necessário para cada um de nós. E através disso, a sua vida... Às vezes você fala assim, não, mas eu estou na igreja, mas eu não vejo mudança na minha vida. Ou então a gente olha às vezes para alguém e fala assim, poxa, está tanto tempo na igreja e não está tendo uma mudança real na vida dessa pessoa. Por quê? Porque não está se alimentando da palavra de Deus, não está orando, não está buscando. E a partir do momento que você mudar isso e buscar e ler a Bíblia, buscar a palavra de Deus, o temor do Senhor vai aumentar dentro do seu coração. E a partir do momento que o temor do Senhor aumenta no seu coração, então a sua vida, o seu estilo de vida, ou seja, a sua prática do dia a dia, a forma que você vive, que você se move, que você fala, que você se veste, não vai mais precisar ser alguém falando para você assim, ó, usa saia mais comprida, ó, senta de perna fechada, ó, não faz isso, não faz aquilo. Não vai precisar ter um doutor da lei falando para você, faça isso ou não faça aquilo. Por quê? Porque você vai ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E vai temê-lo, vai temer a Deus, de forma que você mesmo não vai querer desagradar ao Senhor. Isso cresce dentro de nós, dentro do nosso coração. E assim, não é porque alguém está falando que eu não posso fazer, que isso não é bom, aquilo não é bom, mas é porque eu não quero, eu tenho temor ao meu Senhor e eu não quero desagradá-lo, eu não quero entristecê-lo, eu jamais quero que ele se afaste de mim, eu quero a presença dele comigo, eu quero ele ao meu lado. Mais do que isso, eu quero ser possuído pelo poder do Espírito Santo. Quero que as pessoas vejam Deus em mim. É isso que acontece quando o temor do Senhor aumenta em nosso coração. Nós desejamos ansiosamente em ser testemunhas do Senhor. É isso. Então, a reverência vai ser algo dentro do seu coração. Não vai precisar alguém falar assim, ó, você tem que levantar a mão, você tem que se ajoelhar, não, ou você precisa adorar, não vai precisar, porque isso vai estar em você. O que é reverência? Reverência é respeito profundo por alguém.
em função das virtudes, consideração que você tem para aquela pessoa. O Senhor se torna uma referência para você. Reverência é um sentimento de amor e respeito profundo. Ou seja, quem teme ao Senhor é reverente a Ele. Esse sentimento de amor e respeito profundo está dentro do teu coração. E quando isso está dentro do seu coração, qual que vai ser as suas atitudes? Como que você age diante de alguém que você ama e respeita profundamente? Pensa aí. É assim que você vai agir diante de Deus. Muito mais ainda. A gente pode dizer que é um ato. Espera aí. Pulou aqui meu negócio. Podemos dizer que é um ato de se curvar, é um ato de reverência. Sim, isso também é com certeza, e nós devemos fazer isso. Nós devemos nos curvar. Por quê? Porque nós devemos adorar o Senhor, corpo, alma e espírito. Ou seja, o nosso corpo precisa reverenciar o Senhor. Mas o nosso coração também precisa estar a reverência ao Senhor. Amém? Nosso coração precisa estar dobrado, quebrantado diante de Deus. Porque não adianta você se ajoelhar somente e no teu coração isso não ser uma verdade. Então precisa ser algo mútuo, corpo, alma e espírito. Amém? A adoração do Senhor vai surgir de você. A adoração, sabia que em hebraico adoração também significa trabalho, serviço. Então quando você está servindo ao Senhor, você também está adorando. Sabe algo que o Senhor falou no meu coração? Sobre a questão de Marta e Maria. Sabe, às vezes a gente fala assim, não, eu quero ser Maria, e nós devemos ser Maria. Só que a gente acha muitas vezes que aquela pessoa que está servindo, sabe, ela serve aqui, ela serve lá, ela faz isso, ela faz aquilo. A gente fala, não, essa pessoa ela é Marta. E a pessoa que está lá só assim, a gente fala, não, essa pessoa é Maria, ela só adora. Mas realmente, os princípios de Deus precisam estar dentro do nosso coração. Sabe, às vezes aquela pessoa que está parada, que não está fazendo, que não está servindo o corpo de Cristo, ela não está servindo porque lá dentro da sua mente, do seu coração, está tão atribulado e preocupado com outras coisas que ela não tem tempo para servir ao Senhor. Agora, muitas vezes, aquela pessoa que está servindo, ela serve aqui, ela serve ali, dentro do coração e da mente dela só tem uma coisa: é para o Senhor, eu adoro o Senhor, é tudo para o Senhor, é minha adoração ao Senhor. Quantos estão me entendendo? Então a gente pode olhar por fora, mas o Senhor julga o que está dentro. Então você não serve porque você está muitas vezes está tão atribulado e preocupado com tantas coisas, então não posso servir. Então não servir na igreja não significa que você está sendo Maria. Ou não servir o seu irmão, não só aqui dentro da igreja, mas em qualquer lugar. Não significa que você está sendo Maria. Mas o fazer tudo para o Senhor, isso sim. Isso sim. Então ninguém vai falar para você, você tem que adorar. Mas a adoração vai ser sincera dentro de você. A oração, a partir do momento que você teme ao Senhor, que você aprende da palavra de Deus, a oração não vai ser mais coisa assim, você tem que orar, irmão, você tem que orar. E o discipulador todo dia tem que ligar, irmão, você já orou?
ora, irmão, ora, irmã. Olha, vou te colocar, vai sair do louvor. Se você, viu, Mateus? Se você não orar, você vai ter que sair do louvor. Não vai precisar, não vou precisar mais falar para o Mateus isso. Brincadeira, gente, não fala isso para o Mateus. Mas vai ser algo assim que, meu Deus, eu quero, eu preciso, eu necessito. A oração não vai ser mais aquele negócio assim chato, não. Mas vai ser aquela conversa com a pessoa mais especial que existe para mim. Uau! Sabe aquela pessoa especial? Acha assim que você pagaria 1 ano de trabalho para você ter 10 minutos de conversa com aquela pessoa, para você poder falar com ela, para você poder ouvir ela. Já pensou nisso? Com quem? Se é uma pessoa mesmo. Com quem você gostaria de estar à mesa? Então a sua oração vai ser muito mais especial. Porque você vai estar com a pessoa mais especial que existe para você. A pessoa mais importante que existe para você. Você vai estar falando com ela. Você vai poder estar ouvindo ela. Tem aquele momento. Uau! Ninguém vai precisar falar para você, irmão, você tem que jejuar. Não, você vai achar motivos para jejum. Você vai jejuar até por gratidão. Você está jejuando por quê, irmão? Porque eu sou grato. Porque eu estou agradecendo ao Senhor. Estou fazendo jejum de gratidão. Não, eu estou fazendo jejum como adoração ao Senhor. Alguém já fez jejum de adoração? O meu jejum é expressão de adoração ao Senhor. É só isso. Que o Senhor tome para Ele o meu jejum como adoração, como gratidão. Não que você não possa pedir, mas você já pensou em só adorá-lo? Se coloque de pé, por gentileza. Uma vida baseada na palavra nos leva a uma vida no temor do Senhor. E uma vida no temor do Senhor nos leva a uma vida de verdadeira piedade. Muitas vezes nós encontramos dentro da igreja pessoas que querem ser discipuladas. Eu preciso de um discipulador. Mas muitas vezes eu escuto os irmãos falando, eu preciso de um discipulador. Eu quero, meu Deus, eu estou já 1 ano na igreja e não tenho um discipulador. Mas sabe por quê? E muitas vezes tem pessoas chorando, querendo discipulador, porque quer um juiz na sua vida. Porque quer um fariseu na sua vida, quer alguém que diga, faça assim, não faça assim, faça aquilo, não faça aquilo. Só que daí, quando ela começa a ser discipulada e vê que não é isso, ela fala, eu não quero discipulado. Porque discipulado não é alguém mandando, não é um autor da lei dizendo, você pode ou não pode fazer. Porque a lei foi estabelecida por Deus por causa da dureza do coração do povo. Porque eles não sabiam diferenciar o que era bom do que era mal. Eles não sabiam diferenciar o santo do profano. Então o Senhor precisou colocar a lei para eles entenderem, ó, isso é errado, isso é certo, isso é bom, isso é ruim. Mas agora nós podemos ter o santo habitando em nós, morando em nós. Nós não precisamos mais viver pela lei, nós podemos viver pela graça. Mas a diferença é, pela lei, as suas atitudes, aquilo que estava para fora, era repreendido ou não. Tinha um juiz para dizer para você, o juiz era a própria lei. Mas agora a graça, isso precisa estar dentro de nós. Não significa que não tem mais certo e errado, mas significa que o certo e errado agora precisa ser esclarecido dentro de nós. Quando sai para fora,
é porque já está estabelecido dentro do seu coração. Ou seja, um discipulador não é para dizer para você isso é errado, isso é certo, você tem que usar azul e não amarelo. Você precisa jejuar, você tem que orar, é bom pessoas que andem conosco e nos ajudem com essas coisas. Mas não são pessoas que têm que ficar nos mandando a fazer algo. São pessoas que vão caminhar conosco. E essa caminhada nós vamos crescer juntos. Nós vamos aprender juntos. Vai ser uma troca de experiência. Sabe, você não vai precisar sentar na frente do teu discípulo e falar assim, você orou? Não, você tem que orar. E o teu discípulo fala assim, eu vou orar porque você mandou. Não é isso. Não, vocês vão sentar e eu vou perguntar, Vânia, o que Deus tem falado com você? E a Vânia vai falar, pastora, Deus tem falado isso, tem falado aquilo. Eu vou falar, uau, que legal, Deus me falou isso também. E nós vamos somar aquilo que Deus está falando com ela, que Deus está falando comigo, e nós vamos crescer. E eu vou falar assim, então sabe, Vânia, diante disso que Deus falou com você, uma vez eu vivi isso, e aconteceu assim. E ela vai falar, uau, então eu também vou fazer assim. E assim vai acontecendo o discipulado. Não é um manipulador, é realmente um discipulador. Agora, para isso, nós precisamos temer ao Senhor. O temor do Senhor precisa crescer dentro de nós. E nós precisamos buscar a Deus. É bom e é maravilhoso e é necessário o louvor. É bom, é maravilhoso e é necessário o culto e tudo isso. Mas nós precisamos também entender que a palavra precisa ser um costume, um estilo de vida em nós, diariamente. Porque senão o engano cai em nosso coração e nós nos perdemos. Deixamos de temer ao Senhor. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos confronta, o Senhor nos ama, por isso nos corrige. Nós te pedimos, Senhor, endireita as nossas veredas. Arranca, Senhor, do nosso ser as mentiras de Satanás. Tudo aquilo que já está muitas vezes até enraizado, criou raízes dentro do nosso coração. Mentiras que nós tínhamos como verdades em nós. Tira, Senhor, arranca. Arranca, Senhor, do nosso ser, das nossas almas, aquilo que foi plantado pelo inimigo. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Senhor, nessa manhã eu te peço, destrói toda a fortaleza mental e emocional na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui hoje. As mentiras de Satanás nas mentes, em nome do Senhor Jesus. A corrupção do mundo, a desordem, a falta de temor do Senhor, de dentro do nosso ser, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, e estabelece em nós, estabelece, Senhor, em nossa mente e coração, a sua vontade, a sua palavra, os seus princípios. Vem, Senhor, sobre nós como chuva. Vem, Senhor, sobre nós como um rio de águas vivas, Senhor, nos lavando, nos purificando. Nós precisamos, Pai, ser purificados por Ti, lavados pelo Teu sangue, mais uma vez santificados em Ti, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Oh, Senhor, e faz em nós
a sua vontade. Revela em nós o teu reino. Revela em nós, Senhor, o teu propósito. Não queremos viver uma vida em vão. Queremos, Senhor, ser pessoas que vão contar a história, a tua história. Queremos ser testemunhas do Senhor aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Os reis dobrados ao chão. Adore o Senhor. É o meu coração.